Saudações, nobres amigos. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de matemática e professor de física. Hoje nós temos um tema muito importante da matemática que fala sobre matemática financeira. Falaremos sobre porcentagem, juros simples e compostos. Primeiramente, vamos falar sobre a porcentagem. Porcentagem é uma forma utilizada para representar uma fração com denominador 100 ou qualquer representação a ela. O símbolo de porcentagem é esse aqui e aparece em situações de compras, vendas, prestações, aumentos e descontos. Por exemplo, 10% é o mesmo que 10 sobre 100, ou se você dividir 10 sobre 100, vai dar 0,1. Vamos identificar os dois tipos de juros. Quando o capital é aplicado ou emprestado a uma determinada taxa, o montante pode crescer segundo dois diferentes critérios de regime, de capitalização simples ou de capitalização composta. Esses dois sistemas também são conhecidos como juros simples, no primeiro caso, e juros compostos, no segundo caso. As porcentagens também podem ser expressas na forma de fração centesimal ou na forma decimal. Vamos observar as diferentes representações. 35% é a mesma coisa que 35 dividido por 100. Ao dividir 35 por 100, terá o valor de 0,35. Vamos a um exemplo. Para se obter 32% de R$800, podemos calcular 0,32 é a mesma coisa que 32%. Então, 0,32 vezes 800 equivalem a 256. Isto é, 32% de R$800 equivale a R$256. Termos importantes da matemática financeira. Capital, ou valor principal, é a quantia que será emprestada ou aplicada e sofrerá aumentos de juros. Juros é o valor em dinheiro acrescido após um período ou tempo de aplicação. Montante é o valor do capital acrescido de juros. Taxa. Já a taxa de juros é a porcentagem que irá incidir sobre o capital. Período ou tempo que o dinheiro ficará aplicado. Vamos agora tratar de aumentos e descontos. Primeiramente, vamos falar sobre aumento. Um determinado produto de valor VI sofreu um aumento de I% em seu valor. O novo valor VF desse produto após o aumento é dado por... Então temos aqui essa equação. O valor final do produto, ou seja, o valor que sofreu aumento, é igual ao valor que ele tinha inicialmente, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, dividido por 100. Assim, para um aumento de 25%, por exemplo, para encontrar o valor final, bastaria multiplicar o valor inicial por 1,25, isto é, 1 mais 0,25. Já no desconto, um determinado produto de valor inicial sofreu um desconto de I% em seu valor. O valor final desse produto após o desconto é dado por... Então temos aqui essa fórmula final, onde o valor final no desconto é igual ao valor inicial, que multiplica 1 menos I, que é a taxa, dividido por 100. Assim, para o desconto de 25%, por exemplo, para encontrar o valor final, VF, bastaria multiplicar o valor inicial, VI, por 0,75, que multiplica 1 menos 0,25. Vamos falar agora sobre variação percentual, que é o mesmo que mudança percentual. A variação percentual ou a variação percentual de uma quantidade é a razão entre a diferença na quantidade e no seu valor inicial multiplicado por 100, onde V1 é o valor desse produto em uma data futura, V0 é o valor inicial de um produto, e a variação de percentual, esse ΔP, é a variação percentual do preço desse produto no período considerado, que é expressa na forma decimal. Observações importantes. Quando a variação percentual for positiva, ela representa a taxa percentual de aumento ou acréscimo. Porém, se a variação percentual for negativa,
ela vai representar a taxa percentual de desconto, ou seja, de decréscimo. Vamos então agora fazer um exercício. Durante o ano 2021, um dos produtos que tiveram aumentos sucessivos foi o combustível. Se em determinada data o etanol custava R$ 3,50, passou atualmente a custar R$ 3,92. Esse aumento sofrido pelo etanol foi de... Então, temos aqui os dados do problema. O valor inicial, R$ 3,50. O valor final ficou em R$ 3,92. O que ele quer saber qual foi o aumento sofrido pelo etanol, ou seja, essa variação percentual. Então sabemos que a variação percentual é igual a V1 dividido por V0 menos 1. Inserindo os dados na equação, dizemos que a variação percentual é igual a 3,92 dividido por 3,50. Assim, a variação percentual será 3,92 dividido por 3,50, que é igual a 1,12 menos 1. Fazendo esse cálculo, dizemos que a variação percentual é igual a 0,12. Mas como ele quer com a expressão em percentual, dizemos então que a variação percentual equivale a 12%. Vamos falar agora sobre juro e juros simples. Falaremos sobre juro. É uma noção usada na economia e nas finanças para mencionar a utilidade, o ganho, o valor ou o rendimento de algo, podendo também se referir ao lucro produzido por um capital. E juros simples? Quando em uma transação, a taxa de juros sempre incide sobre o mesmo valor, isto é, sobre o valor original da conta, gerando desse modo o mesmo juro por período considerado. Temos que esse mecanismo é conhecido como regime de juros simples. Então temos aqui a equação dos juros simples, onde temos os juros, que é igual ao capital, vezes a taxa de juros, vezes o período. Assim, C é igual ao capital a ser aplicado, I é a taxa em porcentagem e N é o tempo de aplicação. E J é o juro proveniente da aplicação. E temos também o montante. O que é o montante? É a soma do capital mais o juro, onde M é o montante, que é o capital aplicado. E temos também essa outra equação do montante, onde o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o período. O juros simples sempre vai incidir sobre o capital inicial. Fazendo uma recapitulação sobre o juros simples, o juros simples contém 3 equações, onde juro é igual ao capital aplicado vezes a taxa de juros que multiplica o período. Temos o montante, que é igual ao capital mais juros, ou o montante, que é igual ao capital aplicado, que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o período. Vamos fazer um exercício para reforço. Quanto rendeu um capital de R$ 4.000 aplicados a juros simples com taxa de 2% ao mês ao final de um ano e meio? Ele quer saber qual foi o valor da remuneração desse capital. O capital tem o valor de R$ 4.000 e a taxa de juros é igual a 2% ao mês. Então vamos pegar o 2 dividir por 100, já que são 2%, onde 2 dividido por 100 equivale a 0,02. Observe o seguinte, a taxa de juros é 2% ao mês, porém o tempo que a taxa de juros ela está a 2% ao mês. O período está em 1 ano e meio, temos que passar o período de 1 ano e meio para 18 meses, portanto o período equivale a 18 meses. Aplicando a equação dos juros, temos que o juro é igual ao capital, que multiplica a taxa de juros, que é 0,2, vezes o período de 18 meses. Fazendo esse cálculo, dizemos que o juro é igual a R$ 1.440. E agora ele quer saber qual é o montante desse capital. O montante é igual ao capital mais o juro. Então o montante será igual a 4.000 mais 1.440, que é igual a R$ 5.440. Vamos agora a um outro exercício, onde ele diz que um capital de R$ 5.000 aplicados a juros simples com taxa de 1,5% ao mês resultou em um montante de R$ 5.750 após um período de aplicação. Qual foi esse período? Então ele quer saber qual foi o período de aplicação desse capital. Então, temos aqui o
capital de R$5.000 e um montante de R$5.750. Temos também a taxa de juros, que é 1,5% ao mês. 1,5% ao mês é igual a 1,5 dividido por 100, que equivale a 0,015. Aplicando agora a equação, onde o montante é igual ao capital vezes 1 vezes a taxa de juros vezes o período, inserindo os dados nesta equação, ficará o montante 5.750 é igual ao capital 5.000, que multiplica 1 mais 0,015 vezes o período. Vamos simplificar essa equação colocando o 5.000, que é o capital, no denominador. Então ficará 5.750 dividido por 5.000 é igual a 1 mais 0,015 vezes o período. 5.750 dividido por 5.000 equivalerá a 1,15. Passando um para o outro lado, ficará 1,15 menos 1 é igual a 0,015 vezes o período. Como nós queremos saber o período é igual a 1,15 menos 1, que vai dar 0,15 dividido por 0,015. Este valor será correspondente a 10 vezes. Falaremos agora sobre juros compostos. Nesse tipo de aplicação, o juro é incorporado ao capital, passando também a render juro. Temos aqui a equação: montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, onde M é o montante após um período de aplicação, N, C é o capital a ser aplicado, I é a taxa em porcentagem e N o tempo de aplicação. Vamos fazer aqui um exercício. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%. Então temos aqui o capital empregado, R$20.000, a taxa de juros 0,5% ao mês. 0,5% ao mês também pode ser escrito dessa forma: 0,005 ao mês. O tempo em 4 anos. Porém, como a taxa de juros está ao mês, temos que passar 4 anos para meses. Então, 4 anos equivale a 48 meses. Ele quer saber qual será o montante gerado ao final de 4 anos. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período T. Inserindo os dados na equação, M é igual a 20.000, que multiplica 1 mais 0,005 elevado a 48. Então, o montante é igual a 20.000, que multiplica 1 vezes 0,05 elevado a 48. 1,005 elevado a 48 equivale a 1,2704891. Então, o montante, vamos multiplicar esse valor por 20.000. Assim, o montante no final de 4 anos será R$ 25.409,78. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!